aqui para mais uma aula de Química. Hoje vamos estar trabalhando e falando sobre preparação de uma solução. Nós vamos hoje ver como é que se prepara uma solução em laboratório. Então vamos aqui. Primeiramente, nós temos que conhecer quais são os elementos presentes em uma solução. Então, quais são os elementos presentes em uma solução? Vamos começar pelo solvente. Vamos ver o que é esse solvente. O que é o solvente? Aquilo que se vai dissolver. Exemplo, a água. Soluto, aquilo que vai ser dissolvido. Exemplo, o sal. E a solução, no caso que a solução vai ser o quê? Vai ser o soluto mais o solvente. Exemplo, a água e o sal. Então, quando eu vou preparar uma solução entre água e sal, quem é que vai dissolver? Quem vai dissolver será o solvente. No caso, quem é que vai dissolver? A água. Se eu colocar sal dentro da água, a água vai dissolver o sal. Soluto é aquilo que vai ser dissolvido. Quem é que vai ser dissolvido durante uma reação? No caso, vai ser o sal. E a solução, no caso aqui, vai ser a junção dos dois juntos, quando eu misturar água com sal. Vejamos aqui esse exemplo. Nesse exemplo nós temos aqui o cloreto de sódio, o NaCl que é o sal e temos o H2O que é a água. No momento que eles são adicionados, nós vimos que aqui é o soluto e a água é o solvente. A água vai dissolver o sal. O sal vai ficar dissolvido na água, aí vai formar NaCl menos, tem esse menuzinho aqui, mais H2O mais. Porque na verdade aqui não está havendo uma reação, apenas uma dissolução. Uma dissolução onde nós vamos ter uma formação de íons. O cloreto de sódio, por ter um excesso de carga negativa, vai ficar negativamente e a água vai ficar positivamente. A água simplesmente vai dissolver, mas não vai transformar o sal em outra substância não. Então aí nós temos apenas uma dissociação iônica. Ou seja, essa molécula de NaCl será quebrada, tá bom? Então aqui nós temos o exemplo. Sendo quem está no primeiro membro da reação nós chamamos de reagente, quem está no segundo membro seria no caso aqui os produtos. Vamos dar continuidade aqui e vamos ver como é que se prepara uma solução. Então vejamos aqui, ó. Vamos preparar uma solução de cloreto de sódio e água. Então qual seria aqui no caso o primeiro passo? O primeiro passo, quando se vai preparar uma solução, pesar o soluto. No caso aqui seria o sal. Pesar o sal. Segundo passo, adicionar água no recipiente. Então aqui tinha que adicionar uma quantidade de água no recipiente, dependendo da quantidade, que era o segundo passo. O terceiro passo, adicionar sal na água. Adicionar aqui o sal, que já foi pesado, e adicionar aqui na água esse sal. Quarto passo, acrescentar o restante de água até completar os 2 litros. No caso aqui que a gente vai ver, será utilizado 2 litros de água. O sal, a gente vai ver logo em seguida a massa de sal a ser utilizada. Então, vamos ver que massa foi utilizada. E o quinto passo, assim teremos uma solução de sal e água. Então uma solução nada mais é do que você pegar o soluto, no caso aqui o sal, adicionar com a água, daí você acabou de obter um produto que a gente vai chamar ele de solução, tá certo? Isso é a solução. Solução é você pegar um soluto e juntar com um solvente. Assim você vai estar obtendo uma solução. Então, pessoal, aqui nós vamos ver aqui a concentração dessa solução. Mais adiante, a gente só está vendo aqui como se prepara uma solução. Mais adiante a gente vai estudar as formas de concentração dessa solução. Existe uma série de concentrações diferentes. Vejamos aqui. A gente já viu os passos.
de como a solução é preparada. E agora a gente vai ver qual é a concentração dessa solução. O que ele diz aqui, ó? A solução será utilizada 4 gramas de sal, ó. Foi utilizada 4 gramas de NaCl, em 2 litros de H2O. 2 litros de H2O, tá aqui, ó. Considerando que o volume permanecerá 2 litros, no final da reação vai continuar sendo 2 litros, qual é a concentração final dessa solução? Pronto, então aqui foi colocado, no caso aqui, 4 gramas, né, de NaCl e 2 litros de água. Qual é a concentração? A gente vai ver em seguida, numa próxima aula. Para a gente calcular a concentração, a gente vai pegar a massa utilizada dividido pelo volume. A massa vai ser em gramas, certo? E o volume vai ser em litros. Então é bem simples, vamos fazer aqui, ó. Qual vai ser a concentração, né? Qual a concentração dessa solução? A concentração da solução vai ser igual à massa. Qual foi a massa que eu utilizei? 4 dividido pelo volume, que no caso foram 2 litros. Então, se eu pegar 4 e dividir para 2, vai dar 2. 2 o quê? 2 gramas por litro. Isso significa o quê? Significa que a cada 2 litros dessa solução, eu vou ter 2 gramas. Em 4 litros eu teria quanto? O dobro. Então seria 4 gramas. E em 1 litro, se em 2 eu tenho 1, então em 1 litro eu vou ter... Aliás, se em 2 litros eu tenho 2 gramas, então em 1 litro eu vou ter apenas 1 grama. Então a concentração dessa solução aqui vai ser 2 gramas a cada 2 litros desta solução. Dessa forma, poderemos classificar essa solução. Bem, então uma solução ela pode ser classificada em saturada, tá bom? Saturada. Ela pode ser insaturada e supersaturada. Só dar uma resumida rapidamente, porque isso vai ficar para uma aula seguinte. A solução vai estar saturada quando você coloca a quantidade exata. Por exemplo, você vai preparar um suco, tá bom? A preparação de um suco, você está preparando uma solução. Se lá tem dizendo que eu vou ter que adicionar aquele pacote em 1 litro de água, exatamente. Então, se você colocar o suco exatamente em 1 litro de água, a solução ficou saturada. Mas no caso, se você colocar o suco em 2 litros de água, o que é que a gente pode observar? Lá vem indicando apenas em 1 litro. Se você colocou 2 litros, então o suco ficou, o que a gente diz no linguajar popular, ficou fraco, tá bom? Então, insaturada quer dizer fraco. E supersaturada? Supersaturada é quando, por exemplo, se lá está indicando para você colocar o suco em 1 litro de água e você coloca em apenas meio litro de água, isso quer dizer que você colocou uma quantidade de suco em uma quantidade inferior que era indicado. Então aqui ficou supersaturado. Então digamos que aqui a solução ficou muito forte, tá bom? Então, supersaturada é sinônimo de forte. Insaturada é fraco. E saturada é quando ela está no ponto exato, tá bom? A saturada é quando ela está no ponto exato, quando está indicada. Então, vamos encerrar aqui nossa aula de hoje.
sobre preparação de uma solução, vimos os elementos presentes em uma solução, sabemos o que é reagente, o que é produto, quem é soluto, quem é solvente, quem é solução, um pouco sobre como se calcular a concentração, enfim. Essa foi a nossa aula de hoje.